E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijá, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e estou aqui todas as semanas com um novo episódio para te ajudar a lidar melhor com suas emoções, com seus pensamentos, com seus comportamentos e conseguir guiar essas ações para a construção de uma vida mais leve, mais significativa, com mais autoconhecimento. Então, eu sou apaixonada por falar sobre esses assuntos, por trazer essas reflexões aqui com vocês e eu espero que você esteja conseguindo me acompanhar todas as semanas e colocar em prática tudo que a gente tem conversado aqui, tudo que a gente conversa. Quer saber lidar com as nossas emoções, quer fazer uma boa gestão emocional. Então, hoje a gente vai falar sobre como lidar com emoções. É um episódio que, embora as pessoas costumem ouvir fazendo outras coisas, né? Às vezes, se você puder, vale a pena você também anotar para conseguir depois processar melhor tudo que a gente vai conversar aqui, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre como lidar com emoções indesejadas. As emoções que não são tão gostosas de sentir, as emoções que são chamadas de emoções negativas, que talvez você já tenha ouvido falar, não pode falar que emoção é negativa, porque todas as emoções têm uma função, têm um papel. Eu já dei muitas dicas, se você colocar aqui na lupa, principalmente se você estiver nas plataformas que já estão há mais tempo, né? Ali você vai ter muitos episódios sobre as emoções, mas eu gosto de trazer e reciclar, pelo menos uma vez. A gente não se sente bem, porém, todas as emoções têm uma função. Se você é ouvinte assíduo aqui do podcast, você já me viu falando inúmeras vezes sobre regulação emocional, sobre gestão emocional. Eu já dei muitas dicas. Se você colocar aqui na lupa, principalmente se você estiver nas plataformas que já estão há mais tempo, né? Ali você vai ter muitos episódios sobre as emoções. Fala, nossa, eu não queria sentir, se eu pudesse nunca mais sentir ansiedade, eu gostaria. Já vi muitas pessoas falando isso. Eu não queria nunca mais sentir raiva. Mas não tem, primeiro, não tem como fazer isso, e segundo, que elas têm uma utilidade, é importante que a gente sinta, né? Tem uma autora, uma pesquisadora que eu já... Nós somos seres emocionais, as emoções todas têm um papel, têm uma função, e é importante que a gente saiba isso, porque às vezes a gente fala, nossa, eu não queria sentir, se eu pudesse nunca mais sentir ansiedade, eu gostaria. Já vi muitas pessoas falando isso. Eu não queria nunca mais sentir raiva. Que validar as nossas emoções, ou seja, reconhecer que elas fazem sentido dentro de um contexto, é crucial para o nosso bem-estar emocional. Então, a gente não vai julgar as nossas emoções, a gente não deve falar que elas são inadequadas, que eu não deveria me sentir assim, que eu não deveria sentir assado. As emoções, elas são sempre válidas e importantes. O que não é sempre válido é a nossa forma de lidar com elas. E ela fala, ela enfatiza muito que validar as nossas emoções, ou seja, reconhecer que elas fazem sentido dentro de um contexto, é crucial para o nosso bem-estar emocional, para comunicar o nosso estado interno para as outras pessoas e para motivar as nossas ações. Então imagina só que você está numa reunião ali e aí você começa a ficar muito nervoso, muito irritado com alguma coisa. É normal que as pessoas consigam perceber isso, e as pessoas percebendo isso é até importante, porque dentro disso elas podem te perguntar: o que aconteceu? O que você não gostou do que a gente falou? Mas, de modo geral, as nossas emoções, elas servem, então, para comunicar o nosso estado interno para as outras pessoas e para motivar as nossas ações. Então, imagina só, através das emoções. E se a gente não tem emoções, não sentisse emoções, ou se a gente não expressasse essas emoções, a gente não conseguiria se comunicar de forma tão sintonizada com as pessoas ao nosso redor. Então, além disso, as emoções também vão motivar as nossas ações, vão fazer com que a gente fique ou mais introspectivo, mais expansivo, que a gente, né, se defenda, brigue, lute. Então, existe essa comunicação social que é feita através das emoções. E se a gente não tem emoções, não sentisse emoções, ou se a gente não expressasse essas emoções, a gente não conseguiria se comunicar de forma tão sintonizada com as pessoas ao nosso redor. Tema de alerta interno, que nos notificam das nossas necessidades. Talvez a gente precise, por exemplo, quando a gente está caminhando no escuro, à noite, numa cidade duvidosa como São Paulo, a gente precisa
tá atento mesmo. Então, se você tá com a sua ansiedade ligada enquanto você caminha à noite por São Paulo, você tá certo, você precisa estar mesmo. É importante, elas atuam também como um sistema de alerta interno. Presta atenção nisso, as emoções são um sistema de alerta interno que nos notificam das nossas necessidades. Talvez a gente precise, por exemplo, quando a gente está caminhando no escuro, à noite, numa cidade duvidosa como São Paulo, a gente precisa estar atento mesmo. Então, se você tá com a sua ansiedade ligada enquanto você caminha à noite por São Paulo, você tá certo, você precisa estar mesmo alerta, ansioso ali daquela situação e andar rapidinho para que você esteja ali mais protegido de algum perigo, tá? Então, o primeiro deles é a evitação. Evitar os maiores obstáculos, gente, é evitar as experiências emocionais desconfortáveis. Então, imagine que você se sente muito ansioso antes de apresentar um trabalho na faculdade ou no trabalho em relação a lidar com emoções indesejadas. Eu quero falar aqui de 3 obstáculos, tá? 3 formas que não são saudáveis e funcionais de você lidar com os sentimentos e emoções indesejadas. Evita e você não tem essas conversas que você gostaria de ter. Isso pode aliviar o teu sofrimento, o teu desconforto a curto prazo, mas vai aumentar a longo prazo. Isso já é muito um dado, assim, muito falado dentro da teoria, dentro da ciência, da psicologia. Então, isso pode aumentar a intensidade da tua... Você decide cancelar, ou então você tem medo ali de falar sobre os seus sentimentos com o parceiro, porque você teme que aquilo cause alguma discussão, então você evita e você não tem essas conversas que você gostaria de ter. Podem desencadear emoções que você não gosta de sentir, porque fazendo isso você vai começar a senti-las ainda mais e limitar o teu repertório, o teu comportamento. Isso pode trazer muitos prejuízos. Uma coisa que acontece, por exemplo, na síndrome, né, pessoas que têm ataque de pânico, na síndrome do pânico, né, pessoas que têm crise de ansiedade, elas começam a evitar a todo custo situações que possam fazer com que elas tenham crises, e ali é que o transtorno, né, eu falei síndrome de pânico, não, o transtorno de pânico, ele começa a acontecer muito nesse sentido, em que a pessoa passa a evitar situações em que ela pode... Uma coisa que acontece, por exemplo, na síndrome, né, pessoas que têm ataque de pânico, na síndrome do pânico, né, pessoas que têm crise de ansiedade, elas começam a evitar a todo custo situações que possam fazer com que elas tenham crises, e ali é que o transtorno, né, eu falei síndrome de pânico, não, o transtorno de pânico, ele começa a acontecer muito nesse sentido, em que a pessoa passa a evitar situações em que ela pode ter um ataque de pânico. Então, não evite, enfrente, tá? Acontecem com as pessoas que é algo comum, você vai lá e pensa, pronto, eu sou um fracasso total, que vergonha, todo mundo deve estar pensando isso e aquilo de mim. Esses pensamentos, eles intensificam a tua frustração com algo que aconteceu de uma forma desproporcional, exagerada e que só te prejudica. Então, por exemplo, você ficar se comparando também constantemente com outras pessoas nas redes sociais, ficar pensando que todo mundo é mais feliz que você, mais bem-sucedido que você, isso só vai te colocar ainda num buraco mais fundo ainda, e não é uma forma saudável de lidar com as tuas emoções indesejadas. Então, a forma como a gente pensa, os nossos pensamentos, eles precisam estar muito equilibrados, muito saudáveis, para que a gente possa lidar de uma forma melhor com essas emoções. Por exemplo, você ficar se comparando também constantemente com outras pessoas nas redes sociais, ficar pensando que todo mundo é mais feliz que você, mais bem-sucedido que você, isso só vai te colocar ainda num buraco mais fundo ainda, e não é uma forma saudável de lidar com as tuas emoções indesejadas. Então, você gritar com alguém, quebrar alguma coisa, jogar alguma coisa na parede, pode proporcionar um alívio instantâneo, mas no longo prazo vai te trazer muitos prejuízos, tanto emocionais quanto nos seus relacionamentos. Então, imagina que você tá num dia estressante, e aí você chega do trabalho, e você já tá sem paciência, com a paciência no limite, aí a pessoa seu parceiro te faz uma pergunta, você explode, você grita, você é grosseiro. Então, são uma barreira muito grande, porque você gritar com alguém, quebrar alguma coisa, jogar alguma coisa na parede, pode proporcionar um alívio instantâneo, mas no longo prazo vai te trazer muitos prejuízos, tanto emocionais quanto nos seus relacionamentos.
Então, comer compulsivamente ou gastar dinheiro, comprar coisas que você não precisa, para trazer aquele alívio, para trazer uma certa regulação emocional. Só que esses comportamentos, eles resultam em arrependimento e complicam ainda mais o nosso bem-estar, as nossas relações. Então, você já tinha um problema, você começa a ter outros problemas e você não consegue resolver nada. Então, isso tudo são obstáculos, estratégias disfuncionais que a gente precisa rever para que a gente possa agir da maneira mais saudável, mais coerente para lidar com as nossas emoções. Então, primeiro de tudo, gente, uma certa regulação emocional, só que esses comportamentos, eles resultam em arrependimento e complicam ainda mais o nosso bem-estar, as nossas relações. A gente está irritado, mas na verdade a gente está se sentindo incompreendido, a gente está se sentindo desvalorizado. Então é ter essa autoconsciência, esses obstáculos, estratégias disfuncionais que a gente precisa rever para que a gente possa agir da maneira mais saudável, mais coerente para lidar com as nossas emoções. Então, primeiro de tudo, gente, eu sempre falo isso, mas é nomear suas emoções e não fugir delas. Tá? Então, por vezes, a gente não sabe muito bem o nome, a gente está irritado, mas a gente diz que a gente está irritado, mas na verdade a gente está se sentindo incompreendido, a gente está se sentindo desvalorizado. Falar, ao invés de falar, eu não presto para nada, eu sou péssima, ou então, eu tô me sentindo, ou eu sou uma pessoa ansiosa, você pode aprender a nomear, olha, eu estou sentindo ansiedade, essa ansiedade, ela é desse momento, desse contexto específico. E existem muitas técnicas que a gente pode fazer. Então, em vez de você pensar que você não deveria se sentir assim, você pode pensar, olha, eu estou me sentindo dessa forma, tá tudo bem, mas o que eu posso fazer para me ajudar nesse sentido? Né? Eu posso falar, ao invés de falar, eu não presto para nada, eu sou péssima, ou então, eu tô me sentindo... Então, algumas dicas práticas que eu já dei em outros episódios, eu tô consolidando nesse aqui. Primeiro, fazer um registro emocional pode ser muito útil. Então, manter um diário das suas emoções, onde você diariamente escreve. Então, não fuja das suas emoções. Comece a dar nome, comece a estudar, se torne um expert das suas próprias emoções, um cientista das suas próprias emoções. Faça isso e isso vai te ajudar a se comunicar muito melhor com as pessoas e com você mesmo. Então, algumas dicas práticas que eu já dei em outros episódios, eu tô consolidando nesse aqui. Os gatilhos e como que a gente costuma funcionar. Escreva sobre isso, comece a fazer hoje mesmo, isso vai fazer toda a diferença na tua gestão emocional, tá? A segunda dica que eu quero te dar aqui, uma segunda dica, é o mindfulness, ou atenção plena. Gente, eu já falei tanto disso, mas eu quero muito que vocês comecem a aplicar mesmo. Então, reservar alguns minutos do teu dia para você tirar, para praticar. E a minha, foi assim que eu agi durante a reunião por conta disso. Então, isso ajuda a clarear ali os gatilhos e como que a gente costuma funcionar. Escreva sobre isso, comece a fazer hoje mesmo, isso vai fazer toda a diferença na tua gestão emocional, tá? Sua respiração, prestar atenção à sua mente, naquilo que está passando por ela e gentilmente trazer o seu foco para a sua respiração, para o seu momento presente. Isso vai te ajudar a ancorar um pouco mais, né? Se ancorar nesse momento, e isso te ajuda a ter muito mais calma para lidar com as situações e com as suas emoções, tá? Isso também já é previsto, já está sendo visto, muitas evidências, então pratique e veja os benefícios aí do seu dia a dia. Terceira técnica, técnicas de regulação emocional, que podem ser como uma respiração profunda, respiração diafragmática. A respiração profunda, né, se ancorar nesse momento, e isso te ajuda a ter muito mais calma para lidar com as situações e com as suas emoções, tá? Isso também já é previsto, já está sendo visto, muitas evidências, então pratique e veja os benefícios aí do seu dia a dia. Você pode fazer também um relaxamento muscular progressivo. Isso é muito simples, você pode deitar num sofá da sua casa e você vai começar mentalmente a ir relaxando cada grupo muscular. Quando a gente está muito ansioso, a gente pode estar tensionando alguns músculos, fechando os punhos, né? Os ombros encolhidos, os pés também tensos. Então, você vai passando lá desde os pés até a cabeça, uns 30 segundos, soltando cada musculatura. Isso vai te ajudar muito. Isso é muito simples, você pode deitar num sofá da sua casa e você vai começar mentalmente a ir relaxando cada grupo muscular.
Se possível, dá uma caminhada num parque, numa área natural, tenha um contato com o sol, ouça os barulhos ao teu redor, preste atenção nos sons, nos cheiros. A natureza ela pode ter um efeito muito calmante, muito restaurador das nossas emoções. Então, essas são algumas dicas consolidadas nesse episódio de tudo que eu já falei sobre regulação emocional. Mas se você pudesse sair desse episódio com uma principal lição é que coisas simples também como caminhar na natureza, né? Se possível, dar uma caminhada num parque, numa área natural, tenha um contato com o sol, ouça os barulhos ao teu redor, preste atenção nos sons, nos cheiros. A natureza ela pode ter um efeito muito calmante, muito restaurador das nossas emoções. Então, meu livro, Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Nele a gente tem uma série de ferramentas práticas para que você possa aprender ainda mais sobre como lidar com as suas emoções. O link para adquirir o seu exemplar está na descrição desse episódio, assim como o link para você agendar uma primeira sessão de terapia com uma das psicólogas que trabalham comigo, que são da minha equipe na Clínica Psi do Futuro. Se você precisa de uma ajuda, se você gosta desse assunto, se você quer aprender mais sobre ele, quero te deixar a dica do meu livro, Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Nele a gente tem uma série de ferramentas práticas para que você possa aprender ainda mais sobre como lidar com as suas emoções. O link para adquirir o seu exemplar está na descrição desse episódio, assim como o link para você agendar uma primeira sessão de terapia com uma das psicólogas que trabalham comigo, que são da minha equipe na Clínica Psi do Futuro. Se você precisa de uma ajuda mais especial, mais intensa ali, né, mais realmente específica para a tua situação, não hesite em preencher o formulário, em buscar essa ajuda. Vai ser um prazer te ter como cliente, paciente aqui na nossa clínica. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, comentar e compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas, assim você apoia e ajuda muito o meu trabalho. Já clica aqui, ativa as notificações, se inscreve também no canal. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e até a próxima.